Você pode perder peso por diversos motivos: divórcio, luto, desemprego, conflitos familiares ou estresse no trabalho. Se você perdeu mais de 5% do seu peso habitual no período de 6 a 12 meses, sem um motivo justificável, é necessário investigar a causa. No vídeo de hoje, confira algumas das causas mais frequentes de perda de peso involuntária. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Causa número 1: perda de massa muscular. Nosso corpo é constituído por gordura e massa magra. Esta é constituída por músculos, ossos e água. Se você não pratica atividade física regular, trabalha o dia todo sentado ou fica imobilizado por conta de uma fratura, acaba perdendo massa muscular e peso. Durante o processo de envelhecimento, o estômago se esvazia mais lentamente, prolongando a sensação de saciedade. Por conta disso, as pessoas idosas tendem a comer menos e não ingerir quantidades adequadas de proteínas e de vitaminas, perdendo massa muscular e peso. Condições médicas como osteoporose, lesão de um nervo, esclerose múltipla ou artrite reumatoide levam à atrofia dos músculos e fragilização dos ossos, resultando na perda de peso. A realização de exercícios físicos aeróbicos e de musculação, associada à correção de erros alimentares e consumo otimizado de proteínas, fontes de cálcio, ferro e vitamina D, poderão minimizar a perda de massa óssea e muscular ao longo do tempo. Causa número 2: hipertireoidismo. A tireoide é uma glândula localizada na região anterior e inferior do pescoço, à frente da traqueia e abaixo das cordas vocais. Ela produz o hormônio responsável pela regulação do metabolismo. Quando a tireoide produz hormônio em excesso, temos o hipertireoidismo. Nesta condição, ocorre uma aceleração do metabolismo global. Mesmo que a pessoa coma muito, o organismo é obrigado a consumir gordura corporal para fazer frente à elevação da demanda metabólica. Os níveis elevados de hormônio tireoidiano aceleram a passagem dos alimentos pelo trato gastrointestinal, prejudicando a absorção dos nutrientes. Consequentemente, a pessoa perde peso ao mesmo tempo que apresenta diversos outros sintomas: fadiga, palpitações e arritmias cardíacas, irritabilidade, tremores nas mãos, insônia, intolerância ao calor, pele quente e úmida, pressão alta, dor de cabeça, diarreia, sintomas ansiosos. Seu médico inicialmente solicitará exames específicos de função tireoidiana e uma ultrassonografia para investigar a presença de nódulos ou sinais sugestivos de inflamação na tireoide. O tratamento depende da idade do paciente e da gravidade dos sintomas, envolvendo medicações orais, iodo radioativo ou remoção cirúrgica total ou parcial da tireoide. Causa número 3: diabetes. O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. São produzidos anticorpos contra células específicas do pâncreas, que são destruídas e param de secretar a insulina. Na ausência de insulina, a glicose não pode ser transportada para dentro das células. Dessa forma, o açúcar se acumula no sangue e é eliminado pelos rins, juntamente com uma grande quantidade de água, provocando desidratação e perda de peso. O tratamento requer a administração de insulina, medições regulares dos níveis de açúcar no sangue para ajuste das doses, acompanhamento nutricional e prática regular de exercícios físicos. Causa número 4: depressão. A depressão afeta as mesmas áreas do cérebro que controlam o apetite. O emagrecimento é consequência da perda de apetite, mas pessoas depressivas podem apresentar compulsão alimentar e ganho de peso. Episódios depressivos se manifestam com sentimentos intensos e persistentes de angústia, tristeza, baixa autoestima, desesperança, perda do interesse, do prazer, fadiga extrema, insônia ou sonolência excessiva, prejuízo da atenção, memória, concentração, irritabilidade, pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Medicações antidepressivas e sedativos para a indução do sono devem ter suas doses ajustadas pelo médico psiquiatra. Terapia comportamental também oferece benefícios no manejo das pessoas com transtorno depressivo. Causa número 5: doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn e retocolite ulcerativa se caracterizam por um processo inflamatório persistente do aparelho digestivo. A inflamação prolongada desencadeia um processo contínuo de queima de calorias, que é conhecido como catabolismo. Esse estado catabólico, associado à inibição da secreção de grelina, que é o hormônio da fome, resultam em perda do apetite e emagrecimento. Pacientes com doença inflamatória intestinal costumam apresentar dor e distensão abdominais recorrentes, evacuações com ou sem sangue, períodos alternados de diarreia e prisão de ventre, fadiga extrema, anemia e quadro depressivo. O tratamento requer o uso de medicamentos específicos para controlar o processo inflamatório. Em caso de complicações como perfuração ou obstrução intestinal, é necessário intervenção cirúrgica. A doença celíaca é um transtorno autoimune que ocorre nas pessoas alérgicas ao glúten, proteína que está presente no trigo, cevada e centeio. Ocorre uma agressão mediada por anticorpos, prejudicando a absorção de nutrientes. Isso resulta em diarreia, dor e distensão abdominais, produção excessiva de gases, anemia e perda de peso. Causa número 6: doenças pulmonares crônicas.
O enfisema se caracteriza por um processo inflamatório contínuo e prolongado, que promove a destruição irreversível e progressiva dos tecidos pulmonares. Na bronquite crônica, a inflamação persistente das vias respiratórias provoca tosse constante e aumento da secreção de um muco espesso, que pode se infectar. Essas doenças também se caracterizam por falta de ar, respiração ofegante, fadiga extrema, fraqueza muscular, dor no peito, sintomas ansiosos e depressivos. A respiração dificultosa pode aumentar em até 10 vezes o consumo de calorias, em comparação com pessoas que não têm problema respiratório, resultando em perda de peso. Medicamentos para dilatar os brônquios e combater a inflamação podem reduzir a resistência das vias respiratórias à passagem do ar. Causa número 7, tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ao inalar essas micobactérias, as pessoas imunocompetentes conseguem impedir a evolução para a doença ativa, mantendo esses micro-organismos em estado dormente. Surgindo um fator de imunodepressão como infecção por HIV, câncer, uso prolongado de corticoides e imunossupressores por portadores de lúpus, artrite reumatoide ou pacientes submetidos a transplante de órgãos, pessoas tabagistas, diabéticas, obesas ou desnutridas. O Mycobacterium pode reativar e desencadear a tuberculose doença. A forma mais frequente é a pulmonar. As manifestações clássicas da tuberculose pulmonar são perda do apetite, emagrecimento acentuado, tosse com duração superior a 3 semanas, expectoração com pus ou sangue, febre, suor noturno, calafrios, fadiga extrema, dor no peito e falta de ar. O tratamento é feito com associação de medicamentos que devem ser tomados por 6 a 12 meses, a depender do órgão comprometido. Apesar de ser uma doença curável, a tuberculose ainda mata milhões de pessoas em todo o mundo. Causa número 8, câncer. Emagrecimento gradual e progressivo pode ser a primeira manifestação clínica de um tumor maligno. As células cancerosas estimulam a liberação de mediadores inflamatórios que provocam atrofia e fraqueza dos músculos, febre, perda do apetite, fadiga e aumento do gasto energético em repouso, resultando em perda de peso. É o que chamamos de síndrome consumptiva. Causa número 9, insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca se caracteriza pelo mau funcionamento do músculo cardíaco. O coração falha nas suas funções de receber o sangue proveniente de todo o corpo e bombeá-lo de forma eficiente. A disfunção do músculo cardíaco pode ser decorrente de pressão alta, infarto, doença de Chagas, problemas nas válvulas cardíacas, arritmias ou inflamações no músculo cardíaco. A disfunção do tecido cardíaco pode acelerar o consumo de calorias, causando perda de peso. Os pacientes também podem apresentar dor no peito, falta de ar, palpitações, fadiga, tonturas, queda da pressão arterial, tosse seca persistente, inchaço nas pernas e nos pés e redução do volume urinário. Agende uma consulta com o clínico e realize exames periódicos, especialmente se você tiver histórico de hipertensão, diabetes, infarto ou AVC na família e estiver apresentando perda de peso associada aos sintomas que foram citados. Causa número 10, infecção por HIV. O HIV invade as células imunológicas conhecidas como linfócitos T CD4 positivo. Dentro desses linfócitos, o HIV se multiplica em milhões de cópias, destruindo as células hospedeiras para logo em seguida invadirem outros linfócitos, reiniciando seu ciclo de multiplicação. Dias a algumas semanas após a infecção, o paciente começa a apresentar sintomas parecidos com gripe. Febre, calafrios, suores noturnos, dor de garganta, ínguas no pescoço, dores musculares e articulares, diarreia, dor de estômago, manchas avermelhadas na pele, fadiga e mal-estar. Esses sintomas geralmente desaparecem de forma espontânea após algumas semanas. O portador de HIV pode permanecer sem nenhum sintoma durante vários anos. Com a destruição progressiva dos linfócitos CD4, a perda de peso pode ser a primeira manifestação do quadro de imunodepressão. Atualmente, o tratamento contra HIV é iniciado tão logo o diagnóstico seja estabelecido, desde que não haja nenhum impedimento. Essa conduta mantém a multiplicação viral a níveis bem reduzidos e diminui a destruição dos linfócitos CD4, melhorando a defesa imunológica contra infecções e tumores malignos, que compõem a síndrome de imunodeficiência adquirida propriamente dita, que é a AIDS. Caso você tenha um comportamento de risco ou se exponha a uma situação de risco, independentemente de apresentar ou não sinais e sintomas suspeitos de infecção sexualmente transmissível, vale a pena procurar um serviço de saúde para realizar os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. No Sistema Único de Saúde, esses testes são gratuitos e os resultados levam cerca de 30 minutos para ficarem prontos. Para terminar, a causa número 11, parasitoses intestinais. A perda de peso se deve à má absorção de nutrientes, que é provocada pela infestação de parasitas no aparelho digestivo. Isso ocorre, por exemplo, na giardíase, que é causadora de diarreia, má absorção de nutrientes, desnutrição e dores abdominais que podem simular uma gastrite. Todo ano, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas morrem no mundo em decorrência das verminoses. Com a carência de nutrientes, a pessoa desenvolve anemia, apatia, vômitos, diarreia com ou sem sangue, dor e distensões abdominais, insônia ou sonolência, perda do apetite, coceira no ânus, desnutrição, fadiga crônica, tosse seca noturna e humor deprimido. Vale a pena lembrar das velhas orientações de sempre.
Beba água filtrada ou fervida, lave bem as frutas e hortaliças, higienize bem as mãos após manusear o solo e antes das refeições, e colha um exame de fezes como parte dos exames de rotina, pelo menos uma vez por ano. Resumindo, se você estiver perdendo peso sem uma causa evidente, agende uma consulta com seu clínico de confiança. Uma entrevista detalhada sobre os sintomas, a análise cuidadosa dos antecedentes pessoais e familiares, o exame físico minucioso e a solicitação de exames laboratoriais e, se necessário, exames de imagem, poderão se complementar para fechar o diagnóstico e instituir o tratamento mais adequado. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários e sugira novos sintomas ou temas para serem discutidos aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.